Paz do Senhor Jesus Cristo possa reinar na sua vida neste momento. Estamos chegando ao final de mais uma semana abençoada. Hoje é sexta-feira e nós encerramos a semana em alto estilo, porque durante todos os dias da semana nós estivemos aqui juntos através desta comunhão que o Senhor nos proporciona na qualidade de filhos dele que somos. Hoje o nosso programa vai estar um pouquinho diferente. Eu quero que você confira. Nós vamos assistir agora um clipe musical e logo em seguida eu vou trazer a vocês, vou repartir com vocês uma porção da palavra de Deus. Nós vamos fazer uma reflexão bíblica e eu creio que ela vai servir de bênçãos para a sua vida. Confira. Pessoas que vivem num canto, em mil desencantos, somente a chorar. Há pessoas que são infelizes, vivendo mil crises na rua e no lar. Outras aqui são desiludidas, cansadas da vida, só fazem sofrer. É preciso pensar em direito, mudar em conceitos, só assim vão saber que vale a pena viver. Vale a pena viver. Vale a pena viver. Vale a pena viver. Se Deus está contigo, Ele é teu amigo. Vale a pena viver. 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 Se Deus está contigo, Ele é teu amigo. Vale a pena viver. Há pessoas quais as folhas sem vidas, cortadas, caídas de um galho qualquer. São quais nuvens que o vento carrega numa viagem cega, vazias, sem fé. Outras aqui não creem em nada, só vivem cansadas e sem direção, prisioneiras do vício e do tédio, sofrem com o remédio ao alcance de sua mão. Mas vale a pena viver. Vale a pena viver. Vale a pena viver. Vale a pena viver. Se Deus está contigo, Ele é teu amigo. Vale a pena viver. 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 Se Deus está contigo, Ele é teu amigo. Vale a pena viver.
Mas ecoou uma voz doce e boa sobre cada pessoa, falando assim: vinde a mim, cansados e oprimidos, que se encontram perdidos. Diz a voz, vinde a mim. Essa voz é a voz de Jesus, que sofreu lá na cruz para nos perdoar. É o caminho, é a verdade, é a vida. Ele quem te convida, Ele quer te salvar. Eu gostaria de chamar a sua atenção para a leitura de um verso apenas na palavra de Deus. Na carta do apóstolo São Paulo aos Gálatas, capítulo 6, verso 17, Paulo encerra aí a sua carta aos irmãos da Galácia, esses irmãos que viviam um clima de satisfação, de euforia, de alegria, por causa do Evangelho de Cristo. E aí Paulo termina a sua carta e ele usa uma expressão muito interessante no verso 17. Ele diz assim: quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus Cristo. Paulo, quando disse essas palavras, com certeza Paulo estava dando aqui uma conotação dupla para as suas expressões, ou para a sua expressão. Quando Paulo se refere aqui às marcas de Cristo, nós podemos entender que ele fazia uma referência às marcas físicas, porque Paulo, durante o seu ministério, durante o desenvolvimento do seu ministério, ele enfrentou algumas situações tanto interessantes. Quando nós lemos a sua segunda carta, escrita à igreja que estava em Corinto, no capítulo 11, ele faz uma referência a sofrimentos. Ele fala ali do que ele padeceu por amor ao Evangelho de Cristo. Até porque este sofrimento de Paulo era um cumprimento do que Deus havia dito a ele. Quando ele recebe a visita do enviado de Deus, chamado Ananias, que foi orar por ele para que a sua visão fosse restabelecida, Ananias levou uma palavra de Deus para Paulo. Ele diz: olha, irmão Paulo, o Senhor manda eu te dizer que tu és um escolhido de Deus, um vaso escolhido para levar a mensagem de Deus aos judeus, aos gentios, aos reis desta terra, e o Senhor te faz saber que você vai sofrer muito por causa do Evangelho de Cristo. Aí ele, escrevendo aqui aos Coríntios, ele fala alguma coisa sobre este sofrimento, especificamente ali, a partir do verso 23, ele diz: são ministros de Cristo, eu ainda mais, em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte muitas vezes. Verso 24 ele diz: 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoite menos 1. Nós sabemos que o castigo máximo sob a lei dos judeus